Olá, seguidores do Mundo do Poliglota. Esse é o Igor. Bom, finalmente eu recebi do Juliano a palestra que eu apresentei no evento chamado Poliglotar. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Juliano pela organização do evento. O evento foi espetacular. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que estão em momentos diferentes do caminho até o poliglotismo, incluindo professores de línguas de lugares diferentes, de nacionalidades diferentes, intérpretes e também tradutores. Bom, foi um evento para quem gosta de línguas. E eu já gostaria de deixar aí um recado para todos vocês que me acompanham de participar do Poliglotar 2020. E mais uma coisa, galera, esse vídeo que eu posto aqui para vocês também está no canal do Poliglotar, junto com outras palestras que aconteceram no evento. Então eu recomendo bastante para vocês dar uma olhada no canal do Poliglotar. Eu deixarei o link aí embaixo nos comentários para vocês também. E mais uma vez agradeço ao Juliano por ter organizado o evento e por ter me passado o vídeo. E é isso, espero que vocês gostem e até a próxima. Bom dia, vou apresentar o Igor aqui para vocês. Esse é o Igor Pereira, ele tem 27 anos e ele é um super poliglota, tem um canal incrível chamado Mundo do Poliglota no YouTube. Já tem 3 anos que ele posta vídeos regularmente sobre aprendizado de idiomas. Tive o prazer de entrevistar ele no meu canal, um vídeo lá de 1 hora e tanto, com várias dicas interessantes. E o Igor ele tem uma particularidade, que ele é estudante de neurociência na Universidade Federal do ABC. Então ele tem uma abordagem meio ninja assim, para o aprendizado. Ele sabe qual a melhor forma de você aprender. Porque qual a melhor forma com que o nosso cérebro aprende. E isso eu acho que agrega muito nos vídeos dele e no conteúdo dele. E, além disso, também tem esse aspecto que vai ser abordado hoje de como a língua pode influenciar, até que ponto ela pode influenciar, em que medida a língua pode influenciar no pensamento e quais são essas relações, que é um tema muito interessante. E, enfim, é isso aí. Esse é o Igor, galera. Vamos prestigiar. Okay. Obrigado, Pedro. Som. Bom, pessoal, em primeiro lugar, queria desejar bem-vindo aí para vocês, para esse evento. Espero que vocês estejam aprendendo muitas coisas e se divertindo, principalmente. Por curiosidade, quais são as línguas que vocês falam, além de português? Mais algumas? Ok, só para ter uma ideia, porque eu vou usar alguns exemplos aqui em línguas diferentes, aí eventualmente eu vou ter que bloquear uma pessoa para não responder alguma pergunta, tá? Então. Bom, conforme o Pedro falou, eu estudo neurociência e existe uma questão dentro da neurociência que é talvez o meu principal interesse, que é a respeito do aprendizado de línguas, mas a palestra de hoje não necessariamente é sobre o aprendizado de línguas, mas eu tenho lá no meu canal, o Mundo do Poliglota, 2 palestras já a respeito desse assunto, com abordagem da neurociência. Hoje nós vamos conversar a respeito da influência da língua no pensamento. O que quer dizer isso? Será que a língua ela altera a maneira como o nosso pensamento funciona? Eu vou trazer para vocês algumas curiosidades a respeito desse assunto. E no final vocês podem me fazer perguntas também. Então a minha maior motivação como poliglota é bastante investigar como funciona a mentalidade em idiomas diferentes. E paralelamente eu gosto de ler muito. Eu me considero talvez um devorador de livros. Apenas no ano passado eu li acho 72 livros. Esse ano estou batendo quase 60 nesse mês. E essa quantidade de informações me ajuda, às vezes, a fazer conexões com coisas que aparentemente não têm conexões. Bom, eu gostaria de dedicar essa palestra ao primeiro poliglota que eu conheci na minha vida, que foi um italiano chamado Pierluigi Piazzi. Não sei se algum de vocês já escutou falar nele, mas quando eu tinha 15 anos, eu escutei esse senhor falando numa palestra. Ele falou assim: eu estou com 67 anos e eu acabo de receber 5 propostas de emprego. Você quer falar uma coisa? Não? Ok. Eu acabo de receber 5 propostas de emprego
Isso numa idade que as pessoas já são colocadas para escanteio e normalmente não recebem propostas de emprego, né? E ele contou que ele falava 5 línguas fluentemente. E eu me lembro que quando eu escutei isso, aquilo me impressionou, né? Aos 15 foi o primeiro poliglota que eu conheci na vida, e eu pensei assim, bom, se ele tem 67 e ele fala 5 línguas, antes de eu chegar a essa idade, eu quero ultrapassar esse cara. E eu acabei ultrapassando, pelo menos em quantidade de línguas, antes do que eu esperava, né? Atualmente eu falo 6 línguas fluentemente, eu quero dizer línguas que eu tenho no mesmo nível que o português. E é sempre bom especificar isso, né? Então elas são o inglês, o alemão, o francês, o sueco e o espanhol. E além dessas, existem outras 2 que eu tenho nível de conversação, que dá para fazer alguma coisa, mas eu ainda não considero que eu tenho nível equivalente às outras, que eu falei antes, que são o italiano e o holandês. E o húngaro eu estou levando devagarinho como hobby, porque é uma paixão também. Então, fica aí a dedicatória para o Pierluigi Piazzi. Bom, para começar, eu quero citar a opinião de 2 filósofos antigos a respeito da linguagem, né? Então, para o Aristóteles, a língua ela tem uma função para a gente desenvolver a razão, né? E uma função política. O Aristóteles foi um gênio que passou bastante tempo observando o comportamento humano. E nós, como animais sociais que nós somos, a língua ela exerce um papel de permitir essa sociedade funcionar do jeito que ela funciona, né? Agora, para o Platão, a língua ela funciona como uma ligação entre o homem e Deus. Platão ele dava uma importância extrema para a habilidade linguística, né? Que é uma também das coisas que nos diferencia dos animais. Os animais eles têm capacidade de comunicação, mas é uma capacidade diferente. Eles chegam às vezes a ter interjeições ou coisas assim, mas não necessariamente vão se comunicar com regras gramaticais e coisas assim. Bom, eu quero relatar para vocês um case. Eu tenho uma amiga chamada Julia, que estuda neurociência comigo na universidade, e recentemente ela foi fazer um intercâmbio na Rússia. E a Julia estava contando para mim como foi o intercâmbio dela, e ela falou que depois que ela voltou da Rússia, ela passou a refletir a respeito do português. De repente ela começou a se perguntar sobre o uso de algumas preposições em português, começou a se questionar por que a gente utiliza artigos em algumas situações e em russo esses artigos são inexistentes. E eu perguntei para ela, Júlia, já aconteceu de você começar a confundir gêneros de palavras em português? Ela, está acontecendo ainda. Por que eu perguntei isso para ela? Porque eu me lembro, quando eu comecei a aprender alemão, eu tive esse efeito também. Eu radicalizei de tal maneira o aprendizado de alemão na época que, eventualmente, eu comecei a trocar gênero de palavras em português, apesar do português ser a minha língua materna, né? Esse é um efeito que eu percebi que ele acontece com frequência quando uma pessoa ela está pulando de um estágio de aprendizagem para outro, né? Então, eu divido aqui para vocês. Existe um estágio que eu chamo de estágio de reação, que é um estágio que você sabe bastante de uma língua, só que você ainda não pensa naquela língua. Você tem capacidade de reagir para o que você entende. Mas se alguém falar alguma coisa que você não entende, sua reação não acontece, né? E existem pessoas em nível avançado que estacionam aqui, por incrível que pareça. E depois, existe o que eu chamaria de estágio de pensamento, que é quando você funciona naquela língua. Você não precisa mais de tradução, você funciona no automático. Quer você escute uma coisa ou você leia uma coisa, não interessa o assunto, existe algum efeito no seu cérebro e você consegue sempre extrair significado daquela experiência naquela língua. Entendeu? Línguas que uma pessoa tem aqui é o que eu consideraria talvez uma maestria ou um domínio completo da língua. Existem
graus diferentes de fluência, né? Existe aquela fluência do cotidiano, a fluência profissional, ou mesmo fluências funcionais, quando você consegue usar uma língua só para resolver problemas básicos. Por exemplo, eu falo um pouco de húngaro, mas o meu húngaro é suficiente para pedir comida no restaurante, perguntar sobre direções na rua, pedir contato de pessoas e para por aí. Além disso, eu não consigo assistir um filme em húngaro entendendo tudo sem esforço, não consigo ler um livro em húngaro ainda, né? E eu sei que eu vou levar anos até atingir isso, mas o plano é, pelo menos para mim, que todas as línguas que eu me comprometi a estudar, que eu atinja esse nível aqui, né? Que eu não precise de muito esforço para compreendê-las. Bom, falar um pouco do cérebro para vocês. Vocês sabem que essa super máquina, ela corresponde aproximadamente a 2% da massa de um humano, né? Ela consome 20% do oxigênio, 20% da glicose, 86 bilhões de neurônios interagindo ali. Antigamente acreditava-se que eram 100 bilhões. Mas aí, uma brasileira, neurocientista, a Suzana Herculano, ela corrigiu essa informação, né? Então, todos os livros eles teriam que ser atualizados, se a gente quiser ser bastante preciso. E o que mais? A cada minuto passam 750 mililitros de sangue pelo cérebro, né? E é um supercomputador orgânico que dispensa sistema de refrigeração. Em outras palavras, essa maravilha aqui, ela foi projetada com uma nanotecnologia que nós, hoje, com tudo que existe de avançado, não podemos ainda reproduzir. Talvez, algum dia no futuro, com computação quântica e nanotecnologia tal, a gente consiga reproduzir um cérebro, fazer um computador pensar. Mas, até o momento, ainda não acontece isso, né? Então, parabéns para o engenheiro que fez o design disso daqui. Bom, fazer para vocês agora uma comparação, né? No universo existem duas coisas que têm capacidade de processamento lógico. Então, a primeira é o computador e a segunda é o cérebro. O computador, na essência, né, nos componentes físicos dele, ele funciona no que a gente chama de números binários, 0 e 1, que quer dizer, ou passa a corrente elétrica, ou a corrente elétrica não passa. Enquanto isso, no cérebro, você tem lá neurônios interagindo, né, que ou um neurotransmissor ele é transmitido para o próximo, e acontece um circuito, né, chamado sinapse, ou então ele não é transmitido, e ali mesmo o circuito já é bloqueado, né? Então dá para traçar esse paralelo sobre o funcionamento das duas estruturas lógicas. Depois, o computador ele precisa de um sistema operacional para que você interaja com aplicações, né? Então, para você utilizar um programa para editar uma foto, recortar um vídeo, ou então digitar um texto, você precisa de um sistema operacional. Ele vai fazer a mediação entre os componentes físicos do computador e as aplicações, né? Enquanto isso, nós humanos, nós temos as línguas. Elas servem para fazer a nossa mediação entre o que acontece aqui dentro, que é extremamente complexo, né? Os 86 bilhões de neurônios trabalhando em conjunto, com essas outras coisas que acontecem aqui. Às vezes eu escuto de alguns professores de línguas dizendo assim, se a comunicação acontece, então é suficiente. Eu particularmente não concordo com esse ponto de vista, porque eu sei que a comunicação ela é apenas a ponta do iceberg. As línguas elas são, na verdade, a porta para fazer inúmeras outras coisas com o cérebro, que às vezes são ou vilipendiadas ou completamente esquecidas, né? Então, algumas delas, depois da comunicação. Compreender a realidade, refletir sobre experiências, modificar sensações através de seus significados e também transcender a matéria. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por curiosidade, alguém aqui fala georgiano? Edson, nesse momento, vou pedir para você ficar quieto, tá? Só agora. Bom, existe uma comida georgiana chamada hachapuri, né?
E eu vou fazer uma descrição para vocês, vamos ver o que acontece. O Hatchpuri é um salgado, né, mais ou menos do tamanho de um prato, e ele tem o formato de uma bola de futebol americano, com as bordas como se fosse uma pizza, mas as bordas elas são mais grossas. E tem queijo no meio e um ovo frito em cima. Tudo bem? Vocês conseguem imaginar mais ou menos o que é um Hatchpuri? Ok. Aqui está escrito na língua georgiana para vocês. Isso aqui é um Hatchpuri. Bate com a imagem que vocês formaram na cabeça de vocês? Você imaginava mais alto? Um pouco mais alto. Para alguns sim, para outros não. Tudo dependia da descrição que eu fiz para vocês. Eu utilizei coisas que vocês conhecem para tentar provocar no cérebro de vocês uma imagem que vocês não conheciam ainda. Esse aqui é o Hatchpuri, né? Então, por isso que eu falei transcender a matéria. Às vezes eu consigo provocar uma imagem no cérebro de uma pessoa sem que aquilo esteja presente, né? Uma língua serve para fazer isso também. Bom, além daqui, agora eu vou comentar com vocês um pouco de matemática. Não sei se vocês gostam de matemática, mas eu adoro. Aliás, eu passei mais tempo, antes de começar a estudar língua sistematicamente, estudando matemática do que línguas propriamente. Mas então, o cálculo diferencial integral ele foi desenvolvido durante muito tempo, né? Mas, em especial, existe uma operação dentro do cálculo chamada derivada. E aí, esses dois gênios aqui atrás de mim, eles que inventaram essa operação de maneira independente, eles criaram notações diferentes para interagir com a chamada derivada, né? Então, o Isaac Newton, ele inventou essa F' aqui, enquanto que o Leibniz, talvez um dos maiores gênios da humanidade, né, junto com esse daqui, obviamente, ele usava essa notação aqui chamada df e dx, né? Então, assim, enquanto que o Newton, se ele quisesse mostrar a primeira derivada, ele colocava uma linha e aqui dentro uma função que ele ia derivar, o Leibniz ele colocava a função aqui, né? E aí, se ele fosse derivar pela segunda vez a mesma função, o Newton ele colocava duas linhas, enquanto que o Leibniz ele colocava o número 2 aqui e aqui, né? E essa notação do Leibniz, embora até certo ponto as duas consigam fazer a mesma coisa, a notação do Leibniz permitiu que depois um outro matemático chamado L'Hopital fizesse a pergunta: será que é possível fazer derivadas fracionárias? Né? Que até então eles só pensavam em derivadas com números inteiros, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E a resposta, sim, é possível fazer derivadas fracionárias. E a notação do Leibniz permitiu que alguém fizesse essa pergunta e depois desenvolvesse outra ideia em cima daquele símbolo. Enquanto que a notação do Newton, né, não serviu. Isso aqui, dentro de um assunto chamado semiótica, a gente fala o seguinte: essa notação ela é fértil. Ela permite que outras ideias apareçam apenas pela maneira que você as representa. Enquanto isso, essa daqui a gente chama de notação estéril. Ela morre ali. Não permite que outra ideia seja levantada a partir daquela notação, né? Bom, aí outro exemplo na matemática para vocês. Isso aqui talvez um pouco mais simples. O sistema de numeração romano ele foi usado durante muito tempo, mas ele é um sistema limitado. A gente sabe disso agora, porque a gente já conhece algo melhor, né? Mas então, não permite multiplicar, não considera a existência do zero. Enquanto isso, os maias, na América Central, já conheciam o zero, mas não tiveram contato, então não tinha como os romanos saberem usar isso depois. Ele também é inconveniente para você representar números grandes, né? Conforme você aumenta o número, o sistema romano ele fica muito complexo até o momento que não é mais possível fazer manipulações rápidas. Enquanto isso, os indo-arábicos que sobreviveram até hoje, né, apenas com 9 símbolos, permitem representar o que você quiser e também permitem
todas as operações que vieram depois deles, né? Bom, aqui, traçando um paralelo para vocês dentre esses dois assuntos, né? Enquanto que na matemática a gente interage com símbolos e números, e a partir deles nós pulamos para operações e resultados, né? As línguas do mundo, elas funcionam de acordo com as palavras e as regras gramaticais, e por causa disso, né, elas vão permitir alguns pensamentos e não vão permitir outros. Que a gente vai conversar a respeito disso, né? E de maneira geral, a maneira que você usa as palavras é fixada pelas regras gramaticais. E eu vou contar para vocês um poeminha que eu conheço há bastante tempo, na verdade, que ele viola algumas dessas regras só para vocês sentirem o efeito. Era meia-noite, o sol brilhava no horizonte vertical, as tartarugas pulavam de galho em galho, e o homem nu, com a mão no bolso, sentado em uma pedra de madeira, dizia: é melhor morrer do que perder a vida. Vocês conhecem as palavras que eu disse, mas parece que o que eu acabei de falar para vocês dá um bug no cérebro, porque viola tudo o que você está esperando, né? Então, violei várias regras aí, então por isso vocês tiveram esse efeito. A gente espera que as palavras sejam usadas com determinadas regras. Bom, depois existe um conceito chamado paralelismo, né? Que é basicamente, você tem aqui dois conjuntos, né? Por exemplo, eu posso chamar isso aqui de mundo, realidade, e esse aqui, representação ou uma língua, vai. Então, para cada objeto que existe no mundo, normalmente a gente tem uma palavra. Isso aqui a gente chama de correspondência biunívoca, que quer dizer, um para um. A hora que você tem 3 para 1, já começa a dar problema. E existem línguas que têm uma palavra para 2, 3, 4 coisas diferentes. E existem línguas que têm um vocabulário mais amplo e por isso também permitem uma distinção maior para o indivíduo que fala essa língua no nível da consciência, né? Alguns exemplos aqui para vocês. Alguém aqui fala sueco? Fluentemente? Você? Ó, nesse momento, pedir em silêncio. Você aqui na frente, quantas horas tem um dia? Ele falou assim, aproximadamente 24. Vocês concordam com isso? Sim? Ok. Então, qual é a sua língua materna? Português. Em português, nós utilizamos a palavra dia para se referir ao período de 24 horas, mas também ao período de 12 horas. Vocês percebem isso agora porque eu falei. Mas é um tipo de informação que fica afastado da consciência, normalmente, né? Como que eu parei para refletir sobre isso? Quando eu comecei a aprender sueco. Que em sueco, eles têm a palavra para o período de 12 horas, é dag, e para o período de 24 horas é din. Interessante, né? Você aí atrás de roupa listrada. Exato, você mesma. Qual é o nome da sua avó? Como? Marcionila. Ok. Você sabia se eu estava perguntando se era sua avó materna ou paterna? Não. Foi um chute, né? A primeira imagem de vó que passou pela sua cabeça foi a que você respondeu. Percebe? Outro exemplo de falta de paralelismo no português. Que a gente tem a mesma palavra para representar mais de uma coisa na realidade. Eu percebi que assim, em sueco, eles têm a palavra murmur para representar a avó materna e farmor para representar a avó paterna. Olha que incrível. Eles também fazem diferença entre o avô paterno, o avô materno, entre a tia paterna e a tia materna, e entre o tio materno e o tio paterno. Olha só. Enquanto isso, na maioria das línguas, pelo menos as que eu sei, né, não chegaram a fazer esse tipo de distinção. Sequer se preocuparam com essa questão, né? Depois,
Quais são os falantes de francês aqui? Quem são? Tá, ok. Bom, já entenderam o recado, né? Em francês, existem essas palavras aqui. Cabillaud e morue. As duas servem para um peixe consumido, né? Peixe norueguês ou bacalhau. Qual é a diferença entre essas duas palavras? O cabillaud é o bacalhau fresco, enquanto que morue quer dizer o bacalhau salgado e seco. Na língua francesa, por algum motivo, decidiram fazer essa distinção. Talvez seja necessário na cultura deles, né? Essa distinção. Depois, em espanhol, eles têm a palavra durazno para pêssego. Eu sei que no Chile eles chamam de huesillo para o pêssego seco, que é utilizado para fazer uma bebida chilena chamada mote con huesillo. Muito gostosa, aliás. Se vocês forem para o Chile, recomendo. E depois, em alemão, se preocuparam com duas palavras para entrada. Enquanto que em português, ou em espanhol, ou em inglês, etc., nós temos uma palavra para entrada. Em alemão, eles diferenciam se é entrada só para pessoas ou se é entrada para veículos. Então aqui, Eingang para pessoas e Einfahrt para veículos, né? E aqui um detalhe do alemão antigo. Eu descobri essa informação aqui lendo esse livro do Schopenhauer, o Parerga e Paralipomena, né? Há centenas de anos, a palavra para mulher em alemão era Weib. E a palavra para esposa era Frau. Aí o que aconteceu? As mulheres queriam ser esposas, né? E na sociedade existia um valor maior para esposa do que para mulher que não era casada. Então, pouco a pouco, as mulheres solteiras elas começaram a exigir que elas também fossem tratadas como Frau. E aí, a palavra Weib, hoje no alemão, ela é praticamente considerada pejorativa, enquanto que a palavra Frau agora serve tanto para mulher solteira quanto para mulher casada, né? Isso também é um exemplo de algo que acontece nas línguas conforme o tempo passa. Então, assim, as línguas elas podem também perder o paralelismo. Eu encontrei essa frase aqui no livro do Schopenhauer. Embora as mulheres elas tenham exigido serem tratadas como Frau, porque as solteiras eram desvalorizadas em relação às casadas, né? O valor em si não está na palavra. Na verdade, ele é transmitido para a palavra. O valor está na coisa, né? Mas, enfim, é capaz que futuramente, como eu acho que isso daqui não resolve um problema, é capaz que dentro de alguns anos, sei lá, centenas de anos e tal, eventualmente alguém cobre de mudar a língua novamente. E aí, pouco a pouco, vai acontecendo isso daqui, né? O ideal é sempre isso daqui, para a gente fazer distinções mais facilmente quando a gente está pensando. Bom, agora comentar com vocês um pouquinho do Bertrand Russell. Ele foi um filósofo britânico. Essa chamada teoria das descrições dele tem bastante a ver com o assunto que a gente vai lidar. Vocês lembram quando eu descrevi para vocês o Ratchapuri? E alguns conseguiram formar a imagem, outros não, né? Por que acontece isso? O Bertrand Russell ele vai falar que existem dois tipos de conhecimento. Então, o primeiro é o conhecimento por familiaridade, né? Que são coisas que você experimentou ao longo da vida, né? Experimentos, sensações. Algo certo, quer dizer, algo que não abre dúvida. Você tem certeza que é aquilo. Exemplos. Essa mesa é preta. Ou essa cadeira é azul. Vocês não têm dúvida que isso daqui seja azul, né? E assim por diante. E a outra parte é o chamado conhecimento por descrição. O que seria isso? Você consegue aprender coisas também utilizando elementos que antes você aprendeu aqui, por familiaridade, né? E para essas coisas que não existem na realidade, o Bertrand Russell ele vai falar que mesmo elas, por exemplo, Cerberus, que é um personagem da mitologia grega, mesmo Cerberus, ou Pegasus, ou então
sei lá, o centauro, medusa, mesmo essas coisas, elas conseguem ter um significado na nossa mente, apesar de não terem um correspondente na realidade, né? E para complementar, depois tem esse daqui, o Ludwig Wittgenstein. Ele foi um filósofo austríaco, e eu sei que os dois eles tiveram contato, né? Dois gigantes aí para trás que estudaram bastante a lógica e também tiveram algumas consequências por isso. Assim, se vocês lerem dados biográficos sobre a vida particular dos dois, vocês vão perceber algumas até bizarrices que outros cientistas talvez não tenham, né? Mas então, aí existe essa frase famosa do Ludwig: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E a gente vai conversar também a respeito disso. Porque, de certa maneira, o mundo ele está tendendo ao poliglotismo. Esse evento que vocês vieram é, de certa maneira, uma antecipação de algo que vem por aí, né? Países como Suíça, como Holanda, enfim, já é natural o bilinguismo, né? E vários países africanos também. Agora, existem, por exemplo, na Suíça, eu me lembro, eu conversando com uma amiga brasileira que estava procurando um emprego lá, e ela me falou que num cargo que ela estava procurando, estava escrito assim, além do alemão, outras 3 línguas, pelo menos. Sabe? Então já existem países operando completamente em cima do poliglotismo, né? Bom, uma historinha para vocês a respeito de como é importante saber línguas no mundo que a gente vive. Um rato, ele estava fugindo do gato, né? E o rato ele entrou dentro de um buraco na parede. E aí o gato, ele pensou, bom, e agora, né? Se eu quero me alimentar e a minha comida entrou nesse buraco, eu tenho que pensar numa estratégia, né? Como que eu vou fazer a minha comida sair do... Só que existe um detalhe, esse era um gato bilíngue. O gato, ele falava uma segunda língua. E aí, o que ele fez? Esse gato, ele latiu. Então, o gato, ele deu um latido, porque ele sabia que se ele latisse, o rato que estava dentro do buraco ia pensar, bom, se passou um cachorro por aqui e o cachorro latiu, e por causa que o cachorro latiu, o gato foi embora, porque o gato tem medo do cachorro, então agora o espaço está livre, eu posso sair do buraco. O rato saiu do buraco, depois de escutar o latido, e aí o que aconteceu? O gato pegou ele e já estava prestes a comer, ele falou, não, peraí. Mas o que aconteceu? Como você fez isso? Onde está o cachorro? Aí o gato falou para ele assim, não, na verdade, não havia cachorro aqui, é porque eu sou um gato bilíngue. Então, hoje, no mundo, se você não fala uma segunda língua, você passa fome, né? Pelo menos... Vocês entendem aí a metáfora da historinha. Para o Wittgenstein, a estrutura lógica de uma língua, ela vai tentar espelhar a realidade, né? Não necessariamente uma língua consegue abarcar toda a realidade. Isso é impossível. A realidade é uma coisa muito mais complexa do que a gente tem acesso através dessa máquina aqui. Mas existem línguas que espelham a realidade um pouquinho melhor do que outras. E, às vezes, algumas partes da realidade também, melhor do que outras, né? Por exemplo, vocês sabem que existem línguas que não têm palavras para números. Então, os indivíduos que passam a vida inteira só conhecendo aquela língua não vão conseguir desenvolver matemática ou conhecimento de exatas, se a gente quiser colocar dessa maneira, né? Ou então, línguas que não têm conjugações de verbo no passado ou no futuro. Ainda que eles tenham a experiência aqui dentro de lembrar do passado ou do futuro, pelo fato de eles falarem, às vezes, uma língua que não tem conjugação no passado ou no futuro, a experiência dele no passado ou no futuro fica afastada da consciência. Então, por causa disso, ele, na verdade, só interage com foco no presente, né? Bom, são os exemplos que eu ia falar a respeito até aqui.
Aí depois do Wittgenstein ainda existe essa chamada teoria pictórica da proposição, né? Basicamente, cada frase que nós declaramos uma informação sobre o mundo, declaramos um fato, né? Na verdade, ela está tentando fazer um modelo linguístico da realidade. E existem frases que vão representar a realidade de uma maneira mais fidedigna do que outras. Aqui existe uma frase desse livro dele. Uma proposição é uma representação figurativa dos fatos. Assim como uma maquete é uma representação figurativa de um edifício. E se a representação na frase é correta, é porque os elementos, na realidade, eles também interagem da mesma forma que a representação. Algumas frases de exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o computador está sobre a mesa. A chave está no carro. Isso que eu coloquei aqui em negrito está mostrando a maneira que interage na realidade. Enquanto que esses aqui, eles têm um correspondente só, né, no mundo, então alguém não teria dúvida sobre o que está acontecendo. Enquanto que esse daqui, a mesma coisa, né, mostrando também o que está acontecendo na realidade. Você poderia colocar, a chave está sobre o carro, ou então, a chave está no meu bolso, a chave está, enfim, no chão, sabe? E cada vez que você muda uma coisa, está representando algo diferente da realidade. E aí, as línguas, ao meu entender, elas têm que buscar uma associação de como as coisas no mundo interagem. Então, assim, se existe uma determinada conexão no mundo, você tem que atribuir essa conexão na língua. E se essa conexão não existir, pelo menos você não vai conseguir representar aquela conexão na língua, né? Exemplo, se eu colocasse... deixa eu ver... vocês até entendem a frase, o computador está na mesa. Mas existe um erro técnico aí que esse na normalmente tem a ver com estar dentro. E você não consegue imaginar um computador dentro de uma mesa. Porque a mesa é uma coisa sólida, né? Então, esse tipo de coisa. A preposição, normalmente, ela vai revelar para a gente como que os objetos no mundo estão interagindo. Bom, considerem uma língua aqui. Em homenagem a Elisa, que está ali atrás, o italiano, tá? E aqui pode ser, sei lá, coreano, vai. Todas as línguas do mundo, elas têm coisas em comum. Elas têm vocabulário, têm expressões parecidas e tal. E essa semelhança entre as línguas estaria aqui, né? Então, essa intersecção. Enquanto isso, existem coisas particulares de línguas que simplesmente não existem em outras, né? Uma pessoa que aprende uma língua até o nível do pensamento, existe um momento que ela consegue separar a palavra do conceito que ele representa. E quando você faz isso, você percebe que amigo é completamente diferente de friend, embora você traduza dessa maneira para o inglês. Exemplo, amigo em sueco é vän. Mas aqui no Brasil, a palavra amigo é usada no sentido como colega, como companheiro, como... Enfim, às vezes você acaba de encontrar uma pessoa e já chama de amigo. E existem brasileiros que se ofendem muito se você falar para ele que você não o considera como amigo, né? Mesmo que no fundo ele saiba que aquilo não é verdade, né? Eu escutei uma vez uma história de uma alemã fazendo intercâmbio, e aí algumas brasileiras simpáticas a levavam para sair, e essa alemã, uma vez ela estava numa situação com as brasileiras, e as brasileiras comentaram, essa daqui é a pessoa tal, nossa amiga. E a alemã corrigiu, opa, peraí, eu conheço vocês há uma semana, eu não sou amiga de vocês. Então, para alemã, é uma coisa completamente normal. Por quê?
a palavra Freund está aqui, né? Não está aqui. Enquanto que a palavra amigo está aqui, né? O Ven, no sueco, a mesma coisa. Ou então o Druk, no russo, a mesma coisa. Eu tenho certeza que, para quem fala russo aqui no nível de pensamento, vocês sabem que se alguém chama alguém de Druk, quer dizer que essa pessoa tem capacidade de fazer coisas pela outra, que no Brasil alguém que chama apenas alguém de amigo, normalmente não teria toda aquela vontade. Então, esse aqui seria o exemplo de uma pessoa bilíngue, né? Ela tem já uma percepção da realidade um pouco mais longa, digamos, ou mais ampla, do que a pessoa monoglota. A pessoa trilíngue, né? Então sempre vai ter uma área em comum entre as línguas, né? Mas às vezes existem coisas que vão estar em comum entre essas duas aqui, né? Ou em comum entre essas duas aqui, mas não necessariamente para essa terceira, e assim vai. Aqui um poliglota, né? E quanto mais línguas, normalmente, maior a distinção de coisas que você consegue fazer sobre a realidade, né? Antigamente, eu estudava línguas com interesse de, eu diria, talvez profissional. Só que depois que eu saquei isso daqui, eu percebi que existia uma maior vantagem de aprender línguas mais distantes de línguas que eu já conhecia, porque quanto maior a diferença do que eu já conheço, mais eu vou aprender e maior vai ser o acréscimo daquela língua. Então, em outras palavras, uma pessoa que fala uma língua europeia, ela aprende uma língua asiática. A distância é tão grande que o benefício vai ser também grande, né? E assim por diante. Aqui uma frase do Brian Tracy para vocês. Ele é um coach canadense. Eu encontrei essa frase nesse livro aqui, o Change Your Thinking, Change Your Life. Cada palavra é uma ferramenta para a expressão do pensamento. E quanto mais palavras você conhece e entende, mais pensamentos complexos e ideias você pode formar, né? Então, algo que eu já mostrei para vocês nesse desenho aí para trás, quanto mais diferenças você consegue perceber da realidade, então, mais vantagens para o pensamento, né? Maior a complexidade das suas ideias. Não por acaso, muitos inventores, cientistas, músicos, matemáticos, químicos, etc., homens e mulheres da história da humanidade eram poliglotas. Porque eles tiveram uma vantagem de conseguir perceber algo da realidade que outras pessoas não perceberiam, né? Exemplos, Nikola Tesla. No final da vida ele falava 13 línguas. A Marie Curie, até onde eu sei, ela falava pelo menos umas 5 línguas, né? Enfim, a Marquesa de Châtelet, ela traduziu o livro do Isaac Newton, o Principia, do latim para o francês, e incluindo, ela encontrou erros no trabalho do Newton. Não sei se vocês sabem, mas o Newton ele era um cara que não gostava de mulheres, né? Em todos os sentidos. E eu não sei se ele ficou sabendo dessa informação, mas se ele soube que uma mulher corrigiu o trabalho dele, que o Newton ele colocou no Principia, que a energia cinética ela era proporcional à velocidade, aí a Marquesa de Châtelet, ou então Émilie Gabrielle, o outro nome dela, ela falou, não, peraí, ela não é proporcional à velocidade, ela é proporcional ao quadrado da velocidade, né? Se o Newton tivesse sabido disso, talvez ele tivesse tido um ataque, ou qualquer coisa assim. Oi? Ok. Bom, depois, aqui uma frase do Bernard Roth. Ele é um professor de Stanford que escreveu esse livrinho aqui, The Achievement Habit. Nós não percebemos quantas de nossas visões fixas do mundo se baseiam em amostras limitadas da realidade. E o que eu tenho a contar para vocês é, cada língua, ela é limitada. Não existe língua ilimitada que consiga abarcar toda a realidade. O que existe é uma língua que consegue distinguir coisas ou ensinar coisas para o indivíduo que outra, às vezes, não consegue, né? Como eu falei para vocês anteriormente, se vocês tivessem nascido e crescido num povo que falasse uma língua que não tivesse números, dificilmente vocês hoje saberiam o que é matemática, né? E assim por diante. Esse é um desenho que eu fiz aí para vocês. Então, aqui você tem um humano, né? Aqui, no mundo, nós temos acesso a dados, que eu chamo de dados. Quente, frio, luminoso, escuro, fundo, perto,
textura de coisas, enfim, coisas que nós experimentamos através dos sentidos, né? Então, os sentidos, eles são o primeiro filtro que nós temos da realidade. Existem coisas sobre a realidade que nós não sabemos, ou melhor, nós não podemos saber porque nossos sentidos, eles também são limitados. Vocês sabem que um golfinho, por exemplo, ele consegue enxergar através de você? Ele consegue ver seu esqueleto, ver seus órgãos funcionando, seu coração batendo, né? Nós não temos essa capacidade. Eventualmente, apareceu lá no Discovery Channel o caso de um rapaz que era cego, mas ele conseguiu desenvolver uma visão por sonar. Quando foram estudá-lo, descobriram que ele emitia ondas e ele conseguiu observar carros, prédios e tal, mas algo impressionante. Um rapaz cego que conseguiu desenvolver uma mutação e ele praticamente funcionava como um golfinho ou como um morcego, né? O morcego tem o mesmo princípio. Bom, oi? Comentário. Pensei que tivesse ouvido um comentário. Bom, aí o que acontece? Aqui, na verdade, não é possível fazer muita coisa para mexer no que a gente vai captar da realidade, né? Então, agora, vocês sabem que também o cachorro ele ouve sons que nós não ouvimos e assim por diante. Então, depois que eles atravessam os nossos sentidos, nós temos as sensações. Então, sensação seria aquilo que você capta da realidade, né? O que você não capta, você não sentiu, então não importa. E depois, aquilo que a sua consciência percebe, a sua consciência dá algum significado, né? Chama de percepção. A partir daqui, você consegue desenvolver a imaginação e a razão. Que foi talvez a preocupação do Aristóteles e outros aí para trás. Aonde estaria a língua? Aqui. Então, em outras palavras, se você bloquear alguma coisa que está chegando aqui através da língua, esse elemento que foi bloqueado, ele não vai para a imaginação e por causa disso ele sequer vai chegar ao racional da pessoa, né? Então, em outras palavras, existem coisas que vocês às vezes até podem ter a sensação, mas se for bloqueada, não chega até aqui. Então é como se não existisse para você. Para que você consiga manipular através da imaginação, é necessário que aquilo te afete, que aquilo, pelo menos, chegue na sua percepção, né? Então, se não chegar aqui, game over. Por que eu fiz esse esquema para vocês? Existe um assunto, hoje já bastante esquecido, que é o Trivium, né? O Trivium, ele foi o sistema educacional da Idade Média. A primeira vez que eu escutei essa palavra na vida foi do Pierluigi Piazzi, esse italiano que eu mostrei para vocês lá no começo, né? A dedicatória. Por que o Trivium é importante? Na Idade Média, o ensino básico ele era baseado em 3 assuntos: a gramática, a retórica e a lógica. Então, para uma pessoa ser considerada alfabetizada, digamos assim, ou talvez o nível básico, né? No mínimo a pessoa tinha que ter passado pelo Trivium. Na nossa época, a palavra trivial, ela deriva daí. Quer dizer, o Trivium era o básico, né? E se a pessoa tem o básico, então ela tem apenas o trivial. Em matemática, eles gostam bastante de usar essa palavra trivial quando eles não querem demonstrar uma coisa que já foi provada antes por outra pessoa e assim por diante, né? Mas por que eu levanto a atenção a respeito do Trivium? Em português, não existem muitos livros a respeito desse assunto. Existe um livro da irmã Miriam Joseph, apenas, até onde eu sei. Ou talvez outros menores, mas menos conhecidos, né? Hoje, as pessoas têm uma ideia do que é gramática, mas, na minha opinião, e na opinião do Trivium, uma ideia completamente equivocada. Por que eu falo isso? Se perguntar para um professor de línguas hoje, o que é gramática? A pessoa vai responder assim: é um conjunto de regras de uma língua. E para por aí.
Mas, na verdade, eu descobri, estudando Trivium, que a gramática não é isso. A gramática vai muito além das regras. As regras de uma gramática, na verdade, elas são um subproduto do que é a gramática. A gramática ela vai se preocupar em mediar o encontro do indivíduo com o real, né, com o imaginário dele. Ela vai se preocupar com a percepção da realidade. Em outras palavras, se você percebe a realidade de maneira lógica, como que as coisas interagem, né, você é um indivíduo gramaticalizado. E se você não percebe a realidade de maneira lógica, você é um indivíduo desgramaticalizado. Então, assim, no início, né, os gênios que foram capazes de organizar isso daqui, que passaram muito tempo pensando, falaram, nossa, peraí, vamos criar algum assunto que facilite a vida de quem vem depois da gente. As regras gramaticais, elas existem, na verdade, porque a realidade ela está ordenada de acordo com regras, e não o contrário. Então, você sabe que você não consegue colocar esse copo aqui dentro da mesa, né? Existe um limite. Então, por isso, você sabe que você pode falar, ele está sobre a mesa, e não na mesa. Então, as regras elas são derivadas da ordem de como funciona o mundo, no primeiro lugar. Então, assim, essa é a preocupação principal da gramática. Eu fui descobrir isso estudando Trivium, né? Traduzindo isso aqui do latim, três, viam, caminhos. São três caminhos, que eram esses que eu comentei para vocês. Então, a gramática, a retórica e a lógica. Ele foi o sistema educacional da Idade Média, né? A gente tem aquela impressão de, normalmente, o que vem depois é melhor do que o que existia antes. Mas, olha, baseado nos resultados que nós temos atualmente do sistema educativo vigente, eu tenho certeza absoluta que uma pessoa que foi educada no Trivium, ela tinha uma percepção da realidade muito mais refinada do que uma pessoa hoje. Eu sei que apenas no Brasil, eu li isso, não me lembro em qual site, talvez Folha, sei lá. 75% das pessoas são consideradas analfabetas funcionais. Dentro de universidades, esse número chega até 40%. Né? Isso aqui não deveria acontecer. Não deveria, mas acontece. E se acontece, existe um motivo. Todos os indivíduos passam pela escola, mas eles jamais são gramaticalizados. Ninguém explica para eles por que existem essas regras, sabe? Ou por que ele tem que aprender uma coisa. Ele não é sensibilizado. Então, assim, a preocupação principal da gramática, na verdade, é com a sensibilização. É de perceber o mundo de maneira lógica. Uma vez que você sabe perceber o mundo de maneira lógica, você entende a relação entre as coisas, causa e efeito e tal, e, óbvio, isso aqui dá um salto também na sua inteligência, né? A imaginação, a razão, a memória, a atenção, a concentração são componentes da inteligência. Bom, e aqui, um pouco mais a respeito do Trivium, conhecer algo é, na verdade, conhecer como que esse algo funciona no mundo. Se você não sabe como ele atua no mundo, na verdade, você o desconhece. E nós nomeamos, na verdade, os conceitos sobre as coisas. Mas uma pessoa que é analfabeta funcional, ela acha que, na verdade, a palavra é a coisa. Ela não diferencia isso daqui. Exemplo. O que eu chamo de conceito aqui? A palavra para isso daqui em português é mesa, né? Para os falantes de alemão, como isso aqui chama em alemão? E os falantes de francês? Sueco, alguém? Holandês? Chinês? Ok, tá. Bom, esses nomes que vocês me disseram, né? Eles não são essa coisa. Na verdade, o que é o conceito disso daqui é o seguinte. O que provoca no cérebro de vocês? Muito cedo na vida, vocês reconheceram, opa, é um objeto plano, que você pode eventualmente colocar coisas em cima ou comer, né?
tem alguns pés, sólido, né? Esse é o conceito de mesa. Se fosse isso aqui, chama isso daqui de caneta, né? Mas caneta, na verdade, não é isso daqui. O conceito é um instrumento de escrita que pode ter uma cor diferente e tal. Então, o problema grave é uma pessoa confundir a palavra com o conceito, porque sempre existe uma distância entre os dois. E, de acordo com alguns filósofos aí para trás, né, eu comentei para vocês do Schopenhauer, no Parerga e Paralipomena, ele comenta a respeito do poliglotismo como uma maneira de você acender o seu pensamento para se livrar dessas amarras, de confundir coisas que não são. Então, assim, hoje, a gramática é aquela coisa chata de ser cobrada, de decorar regras e coisas assim. A preocupação no Trivium não seria, na verdade, com um erro gramatical de você escrever algo errado ou você falar algo errado. Até o presidente da República fala, às vezes, a gente somos, ou então nós vai. Isso acontece, né? O erro gramatical, na verdade, seria você pensar que uma coisa é outra coisa que ela não é. Vocês entendem o que eu quero dizer? Perfeito. Então, assim, de novo, o erro de perceber uma coisa que não é seria a falta de paralelismo, né? Então, assim, existem várias regras, várias palavras, tal. E por que isso? No primeiro momento, no mundo, existe o movimento. O que eu chamo de movimento é um acontecimento, um evento, né? E refletindo a respeito do assunto, eu cheguei à conclusão. Tudo que nós precisamos conversar com os outros, na verdade, fazendo uma generalização aqui mesmo, é uma descrição de um movimento. Por exemplo, o cachorro mordeu o Johnny. Você está descrevendo quem causou o movimento, quem sofreu o movimento, né? E o que aconteceu no movimento. Se você quiser especificar mais, pode falar. O cachorro mordeu o Johnny na quarta-feira. Pode também acrescentar o modo, né? Mordeu com força e assim por diante. Então, assim, tudo que a gente conversa é sempre uma descrição de algum evento que aconteceu. Ou que vai acontecer, ou que está acontecendo, né? Então, assim, se não existisse o movimento na realidade, as línguas também não existiriam. Elas não seriam necessárias. Porque a gente precisa delas para descrever o movimento para as outras pessoas, né? Então, assim, existem línguas que vão fazer descrições, às vezes, para um movimento melhores do que outras. Bom, então contei para vocês que a gramática, na verdade, ela está preocupada com a percepção da realidade. Ela estuda a estrutura da percepção humana dos fatos do mundo, né? E ela quer ordenar o movimento. E essa percepção, ela vai estar sempre condicionada à representação que nós fazemos da realidade. Em outras palavras, a gente reage à representação que nós fazemos, mas não à realidade em si. Bom, então aqui, na linguagem, a consciência ela é intensificada, é onde acontece o embate, o conflito, né, entre a objetividade e a subjetividade. E normalmente, quanto maior o domínio da língua um indivíduo tem, mais objetivo ele consegue ser. Uma pessoa analfabeta funcional ela é bastante subjetiva. Existem coisas que ela não percebe a respeito da realidade. Se você pedir para um analfabeto funcional descrever essa sala, por exemplo, é capaz que você escute assim, essa sala, sei lá, é branca. Enquanto que o indivíduo que talvez tenha uma capacidade linguística maior, ele vai falar, olha, essa sala, ela tem a parede branca, ela tem a altura de mais ou menos 2,5 metros, ela tem por volta de umas 16 lâmpadas, sabe? E a descrição, ela vai um pouco mais longe, né? Aqui uma frase do Einstein para vocês. Então, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu gosto dessa frase, concordo com ele, só faltou uma coisa.
Se o indivíduo não foi gramaticalizado, ele não tem imaginação. Daí, as pessoas que leem muito, elas têm uma imaginação mais ampla do que as pessoas que não leem, né? Porque o exercício de ler, ele provoca que você crie imagens, que você crie conceitos. Você consegue construir conceitos no seu cérebro, né? Mesmo que você não tenha experimentado na sua vida. Através de leitura, você consegue projetá-los para a sua consciência. Aqui um pouco mais a respeito do analfabetismo funcional. Falei para vocês que ele não diferencia a palavra do conceito. Escutei uma vez uma piadinha de um político. Ele estava numa cidade fazendo propaganda, né? Meu povo, minha pova, a gente vai... Aliás, nós vai construir estrada, nós vai construir escola, nós vai construir hospital, nós vai... Aí alguém chamou a atenção dele e falou assim, ô doutor, emprega o plural, vai dar mais voto. Aí ele falou assim, muito bem lembrado, nós vai empregar o plural, a irmã do plural, a amiga do plural, a mãe do plural, a família inteira do plural. O que aconteceu com ele? Ele não diferenciou a palavra, no caso, plural, do conceito, né? Então, por isso. Outro caso para vocês. A mãe do Joãozinho, ela estava cozinhando, pediu para ele assim, olha, Joãozinho, a comida já está pronta, chama o seu pai para dentro. Ele falou assim, pai! Chama o pai para dentro, né? Não é para fora. Então, mais um caso de analfabetismo funcional. Bom, já terminando, falta pouquinho. Então, assim, contei aqui para vocês que a pessoa desgramaticalizada, ela não assimila a experiência dela. Ela tende a ser subjetiva, né? Não interagir com os fatos. E aquela coisa, se você não sabe que algo existe, então isso não te afeta. Aqui um exemplo rápido sobre os casos gramaticais. Na minha investigação do assunto, eu percebi que a mera existência de casos gramaticais numa língua permite que as pessoas tenham uma percepção mais lógica da realidade, né? Cada caso gramatical é um tratamento dentro da língua dado a uma forma de movimento. Então, deixei aqui para vocês uma frase em alemão. Por exemplo, eu dou à mulher o livro. Então, ich gebe der Frau das Buch. Aí, para os falantes de alemão que estão aí presentes, vocês sabem que a palavra Frau é die Frau, mas, nesse caso, né, vai ser der. Como já chamaram a minha atenção que meu tempo já acabou, né? Eu vou correr um pouco, eu vou preferir pular essa explicação. Mas, enfim. Interessados no alemão, vocês podem investigar isso depois por conta própria. Então, assim, a minha conclusão é que mais casos, elas permitem mais precisão. E aqui, alguns exemplos, línguas que têm casos gramaticais. Por exemplo, o alemão e o islandês tem 4, o romeno tem 5, latim, russo e turco 6. Chega aqui no húngaro, 18. E, aliás, é exatamente por isso que eu estou estudando húngaro. Eu considero o húngaro uma língua, praticamente uma obra de arte. Permite, assim, um refinamento da realidade fantástico. Não é à toa que tantos inventos, tantas descobertas foram feitas por húngaros. Eles perceberam coisas que os outros não estão vendo. O cérebro deles está configurado de uma maneira distinta do cérebro desse pessoal aqui e para trás, né? Enfim. Bom, algum de vocês aí gosta de xadrez? Você? Bom, bastante gente até. Eu sei que dos 100 maiores enxadristas do mundo, só existe uma mulher, chamada Polgar Judith, e ela é húngara. Eu tenho certeza que isso não é coincidência, sabe? Bom, e aqui para finalizar, assim, para expandir a imaginação, de acordo com aquele esquema que eu fiz para vocês lá atrás, né? Quanto mais imagens vocês conhecem, maior a capacidade de você conceituar e compreender o mundo. É possível fazer isso através de estudo de línguas estrangeiras, né? De acordo com Schopenhauer, ou então, ou então livros, né? Principalmente ficção científica.
E aqui, falar para vocês, o nível de consciência de uma pessoa, ela é proporcional ao nível de experiência da pessoa. É possível que uma pessoa tenha experiências sem necessariamente passar por coisas, mas de alguma outra maneira ela projetou aquela imagem. Eu me lembro de um caso de uma moça nos Estados Unidos que ela foi trancada no porão da casa pelos próprios pais. E essa moça ela não teve contato com outras pessoas até uma idade avançada, né? E aí ela tinha problemas sociais sérios. Eu não me lembro necessariamente quais eram os problemas. Faz muito tempo que eu li esse caso. Eu nem me lembro, na verdade, o nome dela. Mas o que eu me lembro é o seguinte. Essa moça ela teve um contato com um terapeuta que conhecia neurolinguística. E o que ele descobriu a respeito dela é que, apesar de ela ter passado a vida dentro de um porão, ela assistia TV no porão. Então, assim, a experiência que ela teve do mundo foi o que ela assistiu na televisão. E é uma moça que ela era lotada de fobias, lotada de limitações, mas, por causa da experiência que ela teve através da televisão, né, era o que ela conhecia, ele conseguiu utilizar essa experiência para trabalhar com ela os problemas que ela tinha para resolver. Agora, se ela não tivesse imagens para trabalhar, aí, olha, grande dificuldade. Seria começar do zero com a pessoa, praticamente. E para a gente encerrar, uma frase dessa gênia aqui, Clarice Lispector. Vocês vão entender facilmente a frase por causa da palestra também. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer porque, no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. De novo. Principalmente essa parte aqui. No momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto. O que ela quer dizer com isso? O que acontece no pensamento é tão mais complexo que, na verdade, a palavra que a gente tem é um rótulo inadequado para representar o que acontece no pensamento, né? Eu conseguiria fazer para vocês com uma metáfora. Imagina uma nuvem, né? Esse seria o pensamento, o que acontece no cérebro. E uma língua ela seria como um canudinho. O que sair embaixo do canudinho é o que você consegue expressar, que está acontecendo na nuvem. E aí mais línguas, mais canudinhos, né? Mas existem sérias limitações aí. Então a Clarice, ela coloca assim, no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, né? Ela percebe a distância que existe entre o conceito e a palavra, né? Aliás, todo gênio, mais cedo ou mais tarde, vai esbarrar nisso daqui. E depois, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. O que quer dizer? A hora que você usa uma palavra para representar um pensamento, aquela palavra ela se torna um rótulo. E uma vez que aconteceu isso, toda vez que você quiser evocar aquele estado mental em você, você vai usar aquela palavra. Então, a partir dali, o cérebro tem grande tendência de achar que as duas são a mesma coisa e não são. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês nesse domingo. E a gente abre para perguntas agora, Excelente, Igor. A primeira pergunta aqui do Walter. Boa tarde, né? Boa tarde. Assim, a minha pergunta é a seguinte. Tu disse que quanto mais definições para retratar uma realidade melhor, tipo avó materna, avó paterna, mas isso não torna o idioma mais difícil de aprender por causa de um maior vocabulário? Evidente. Uma língua que tem um vocabulário mais refinado, ela vai utilizar mais do cérebro, né? E por isso, também uma percepção mais fiel da realidade. Óbvio. Próximo. Aqui, opa, tá saindo? Deu certo. Então, você poderia voltar rapidinho naquele esquema da percepção até o pensamento? Aqui, aí. Um exercício interessante para ser feito é: feche os olhos e imagine uma cor que você nunca viu. Depois você faz isso, aí você me fala como é que foi a experiência.
Se você nunca percebeu, Isso. como é que ela vai chegar na imaginação? Exatamente. Excelente contribuição. Obrigado. É isso mesmo. Entendeu? Como você vai imaginar se você não conhece? Exato. Exatamente. E eu gostaria de perguntar, claro, eu não sei se o tempo permite, porque é um assunto interessante também, Sapir-Whorf. Sapir-Whorf é uma tese linguística. Você já sim. ouviu falar, e se já ouviu falar, deu uma estudada, há quantas anda? Olha, eu dei uma olhadinha nisso daí, mas na verdade não foi a coisa que mais me interessou quando eu tava montando isso daqui, sabe? Próxima? Igor, naquele mesmo trecho que o Schopenhauer fala sobre como você eleva seu espírito aprendendo novas línguas, ele também estava se referindo a latim e sânscrito e mencionava Sim. alemão e francês como linguagens menores, né? Não. Para o Schopenhauer, alemão, grego, latim estão de igual para igual. O francês, o Schopenhauer chama de uma versão... Isso, Uma versão... Como ele fala? Qual é a palavra? Uma versão canibalizada do francês. Isso. Aliás, desculpa, do italiano. Isso, É. exato. Exato. O Schopenhauer desce a lenha no francês. Quanto a gente consegue obter mesmo dessa elevação com as línguas modernas, sem ter que estudar latim, sem ter Aí que que está. O meu mentor, que foi o Pierluigi Piazzi, que eu mostrei a foto, ele recomendava que a gente estudasse o latim, né, para ter essa vantagem. Agora, o que eu penso, assim, fazendo uma atualização desse pensamento dele, cada indivíduo que se interessa por línguas, todos que estão me escutando aqui, deveria aprender pelo menos uma língua que tem casos gramaticais. Pelo menos. Não interessa qual. Pode ser alemão, islandês, croata, russo, húngaro, finlandês, enfim. A partir disso, essa pessoa vai perceber coisas que antes não percebia. A minha amiga Julia mesmo, essa que eu contei para vocês no começo da palestra, que foi fazer intercâmbio na Rússia, né? Ela falou para mim o seguinte, Igor, quando eu aprendi inglês e quando eu aprendi espanhol, eu não tive o efeito que eu estou tendo no russo. Eu falei, lógico, russo tem casos, espanhol não tem, nem o inglês, né? O Schopenhauer também fala muito mal do inglês, no Parergue Paralipomena. Respondi sua pergunta? Ok. Na verdade, é só um comentário que eu queria fazer, porque essa palestra isso me lembrou, inclusive, uma conversa rápida que eu e o Juliano a gente teve, né? Sobre como a gente se sentir confortável com uma língua, né? Eu falei com ele assim, porque em português eu me sinto um pouco mais, dependendo da situação, mais introspectivo, e a partir do momento que eu fui estudando outras línguas, né? Dependendo do tipo de assunto, eu prefiro falar em uma outra língua, ou então, por exemplo, quando eu vou falar holandês, eu já sou mais bruto, direto no assunto, sim, não. Uhum. Isso me remeteu numa palestra uma vez, na verdade um workshop que eu participei uma vez sobre que a personalidade da pessoa muda. Só que, na verdade, eu não diria que a personalidade muda, eu diria que a pessoa descobre coisas, né, através das outras línguas que ela ainda não tinha consciência. Então, essa coisa sobre mudar a personalidade de uma pessoa de acordo com a língua, na verdade, é uma coisa subjetiva, né? Assim, a gente, pelo menos até onde eu sei, não existe uma maneira, como você pegar uma régua e você mede o comprimento de uma coisa, não tem como você falar, olha, agora eu tô com a minha personalidade X, agora eu tô com a personalidade Y. O que eu sei que acontece assim, da neurociência agora, uma língua, ela vai provocar estados diferentes numa pessoa. Uma vez que ela está com aquele conjunto de estados diferente, é óbvio, ela assim, vai ter um comportamento diferente também, né? Eu, falando em alemão também, eu também sou muito mais lógico do que falando português. Assim, me sinto mais racional falando em alemão. Quer abrir para a próxima? Pode falar. Uma pergunta e um comentário. Eu sou professora de Libras, língua de sinais brasileira, e eu queria saber se a pessoa, se há algum estudo neurocientífico, se você tem conhecimento ou vivência disso, de aprendizagem de línguas orais para pessoas que são sedentárias e outras não. Se tem alguma diferença. Eu tive uma experiência muito estranha de estar em dois grupos, ensinando para professores de educação física, educadores físicos, e turma aberta à comunidade, assim, em geral, e todos sedentários, pessoas com mais idade e tudo mais, eu percebi uma diferença brutal, pelo menos porque a Libras tem a questão do movimento, então eu não sei se isso interfere em línguas orais, eu queria saber. Olha, eu acho, na verdade, você já respondeu a sua pergunta na frase. Por exemplo, sobre Libras, né, ou qualquer língua de sinais.
Enquanto que as línguas orais elas usam, sei lá, sinais auditivos e eventualmente um sinal visual, que é o alfabeto, aí você pode escrever e tal. O alfabeto, na verdade, ele acaba provocando a palavra, e a palavra ela seria um signo do signo, né? Porque ela não representa, na verdade, o objeto da realidade, ela é uma, como eu diria, uma representação da representação, né? Por aí. Aí, assim, no caso das Libras, o que eu conheço, pelo menos, né? Eu tive um curso de Libras na universidade, mas infelizmente não foi um curso muito bom. Eu cheguei lá todo animado para aprender Libras, né? Mas na verdade, todas as aulas que eu tive eram discussões sobre o assunto, mas a professora em si eu percebia que ela não tinha interesse, sabe? Falar, olha galera, hoje a gente vai aprender até o tópico tal, vocês vão aprender a expressar. Não, infelizmente. Mas enfim, a língua visual, ela está usando outro caminho para ser compreendida, né? Eu acho que quando você tenta, no caso, ensinar para as pessoas sedentárias, e elas já estão acostumadas a não usarem muito o próprio movimento, elas vão ter dificuldade para aprender, porque elas, na verdade, não usam o movimento no próprio cotidiano, entendeu? E para falar Libras bem, você tem que se movimentar, né? Tem que fazer gestos, e assim vai. Exato. Com certeza, a gente pode até traçar um paralelo com algo que acontece no cérebro, que é uma diminuição da chamada neuroplasticidade, que conforme uma pessoa ela envelhece, ela vai perdendo essa capacidade de atribuir novas funções, sabe? Assim, quando um bebê nasce, ele tem uma quantidade muito maior de sinapses do que um velho, e assim por diante. Respondi sua pergunta? Ok. Olá. Só um segundo. Pode falar. A minha percepção de tudo que você trouxe é brilhante. Obrigado. Interessantíssimo, mergulho muito bom. Eu estou sugerindo para você uma leitura, eu comentei com a Janor. É um livro que no Brasil ainda não chegou. É de Lisa Feldman Barrett. Ela escreveu How Emotions Are Made. Como as emoções se formam. E ela desbancou, na trajetória dela, uma série de concepções de vários estudiosos em relação a como é que as emoções surgem. E a gente as nomina, e a gente racionaliza sobre elas e coloca um código para virar a palavra significando aquilo. E aí isso também se junta com a semiótica de Peirce. Charles Sanders Peirce. Você percebeu que eu comentei do assunto, mas eu não falei o nome dele. Ou seja, é um campo que no próximo Poliglotar a gente faz o caminho 2. Porque depois do livro dela, em relação ao que ela trouxe, para mim o mundo mudou assim 180 graus também. Ela comenta sobre o aspecto biológico da emoção? Exatamente, ela vai no aspecto biológico e tudo isso. Só acrescentar uma coisa, assim, que as pessoas normalmente confundem emoção com sentimento, né? Até onde eu sei, emoção é aquele aspecto biológico, a reação que provoca o seu organismo. E o sentimento é a interpretação que você tem daquilo. Vou ler. Queria fazer um comentário e depois a última pergunta da Cassiana, tá? Ok. Que eu li alguns livros do linguista Steven Pinker, que é canadense, eu acho que você deve ter lido também. Ele fala muito de línguas e tal, e uma coisa que eu me lembro bem dos livros é que ele falou que a gente não pensa numa língua ou em nenhuma língua, mas em uma proto-língua, mas aí que a gente realmente fala. E eu me lembrei o que você falou, que às vezes faltam palavras, as pessoas dizem, eu não consigo descrever o que eu estou sentindo. Talvez por isso, né? Porque a gente não está pensando em alguma coisa que não é exatamente uma língua, mas a gente tem que se expressar e, claro, conhecendo mais línguas, a gente tem mais formas de se expressar, né? Como viu, você Juliano? falou. Uma coisa, esse negócio do Pinker, na verdade, não é nada inédito, sabe? O Aristóteles já sabia disso lá atrás. Só que assim, os contemporâneos ficam, eventualmente, sabe, trocam uma palavra e publicam um assunto de novo como se fosse algo novo, sabe? Pra mim é novo porque eu não nasci Você não há 1000 conhecia anos, né? Não, mas não precisa. mas não precisa nascer há 1000 anos, é só dar uma olhada no Aristóteles. É verdade. Quem era fazer a última pergunta? Não é minha pergunta, mas deixa eu fazer uma colocação de algo até que acontece comigo, né?
Porque, assim, eu tenho um problema de baixa demanda vocal, né? E esse ano eu vou... Baixa demanda vocal. Eu tenho uma fenda, questões físicas, né? Fisiológicas. E, por exemplo, quando eu vou dar aula, estou com um grupo agora de, sei lá, 30 adolescentes, 40, então, aula de espanhol. Aula de quê? Aula de espanhol. E aí eu falo para os alunos assim, olha só, eu não posso ficar falando em português. Não sei, não, porque se eu falar em português, a minha voz vai embora. E realmente, assim, começo a ficar rouca. A minha voz vai embora. Então, a aula vai ser toda em espanhol. E a médica, quando eu fazia fono, ela descobriu que quando eu falava em espanhol, os fonemas do espanhol não afetavam a minha voz como os fonemas do português. Eu disse, gente, como assim? Né? Então, tipo assim, então ela falou, eu aconselho você só falar espanhol, porque aí vai poupar a sua voz. É assim, uma coisa assim, incrível, né? Você vê? No fundo, você faz a mesma coisa, só que por outro caminho, né? E eu lembrei agora de um poema, eu perdi esse poema, na verdade, na faculdade, uma professora levou. E esse poema, ela começava assim, descrevendo em inglês e espanhol. Então, ela colocava os verbos, né? She work, she read, e ela ia falando várias coisas que ela fazia, pero yo sueño en español, yo bailo en español. Então, eram as coisas do prazer e as coisas da obrigação. Então, era o contraste. Então, as línguas, os idiomas, né, que às vezes você tem a língua materna, mas você tem aquele idioma que também vai mexer com o seu emocional, que vai trabalhar, né, outras áreas da sua vida, né, e como eles mesmos colocaram, né, que às vezes você vai ter um determinado pensamento, uma determinada forma de agir numa língua e na outra não. Né? É uma questão de estudo também. Né? Vocês lembram daquele exemplo que eu dei para você da matemática? Caso, por exemplo, a representação do sistema romano não permitir que algo vá e a indo-arábica permitia que outras coisas fossem... É a mesma coisa. Em outras palavras, existem palavras ou regras gramaticais que às vezes bloqueiam completamente o nosso raciocínio a respeito de um assunto e outras que permitem que ele vá adiante. É por aí. Muitíssimo obrigado, Igor. Foi Obrigado. excelente, muito informativo. Obrigado, pessoal.